Bom dia, hoje segunda-feira, 23 de março, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos aí sobre a batalha, Congresso versus Planalto permanece. Essa semana é altamente impressionante assim, a discussão entre Congresso e Planalto. Vai seguindo foco no radar, porque você tem diversas medidas para serem aprovadas no Congresso. Um demonstrativo de que o Planalto já cedeu novamente foi de que a Dilma ela afastou o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, da discussão com o Congresso depois do problema, no Legislativo ele não conseguiu contornar. Então o Lula já vem solicitando isso desde o final de fevereiro, agora Mercadante já não faz mais parte. Pode ser até que ele seja mesmo, que ele vá para educação depois disso, e a informação, segundo fontes, é que viria Jacques Wagner para tocar essa parte da Casa Civil, mas aí Mercadante sendo rebaixado. Porque essa semana, tem, só para ter uma ideia, tem a votação das medidas, a MP 664. Do que trata essa MP? Ela estabelece novas regras para auxílio-doença e pensão por morte, Previdência. 665, novas regras para concessão de seguro-desemprego e abono salarial. Tudo são votadas na quarta-feira, então é um dado mega relevante para saber se o Congresso vai passar aí sobre as medidas fiscais. E lembrando que essa mudança no seguro-desemprego afetará 62% das pessoas hoje que recebem seguro-desemprego, que ficam pouco tempo empregadas. Além disso, amanhã tem o projeto de lei 7469 que prorroga a atual política de correção do salário mínimo. Então tem amanhã esse, não é tão relevante. O mais relevante é de seguro-desemprego, abono, pensão por morte, tudo isso que mexe com previdência. A partir na quarta-feira vale ficar de olho. Vale destaque também sobre o Focus divulgado hoje, números piores para variar aí o mercado, projetando o IPCA, que saiu de 7,93, superando 8% para 8,12% desse ano. Para o ano que vem também, aumentando de 5,56 para 5,61. Um outro destaque foi a retração do PIB, de menos 0,78 para menos 0,83. Para ano que vem também a expansão foi reduzida. Outro destaque, acho que vale a pena mencionar, foi o dólar, revisado de 3,06 esse ano para 3,15 e de 3,11 para ano que vem para 3,20. Todos os indicadores de inflação apresentaram elevação, principalmente por conta aí do dólar, que a gente está vendo, Fora a elevação no IPCA por conta esse mês do tarifaço aí de energia. Lá fora, nos futuros nos Estados Unidos, as bolsas operavam próximos à estabilidade. Já na Europa, em queda, com receio da Grécia um possível calote. O primeiro-ministro grego falou com a Angela Merkel, da Alemanha, que é a principal credora da Grécia, dizendo que não tem como eles pagarem toda a dívida. Eles vão precisar de uma nova ajuda e criticou também o Banco Central Europeu. Então, na Europa, bolsas operam em queda por conta disso. Na agenda cheia essa semana, mas o destaque fica aí para na sexta-feira, a última estimativa, a terceira e última estimativa do PIB do quarto trimestre de 2014 dos Estados Unidos. É bastante relevante. Hoje tem alguns dados relevantes, venda de moradias usadas nos Estados Unidos às 11 horas. Tem um discurso também da vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, às 13 horas. E do presidente da distrital do Fed de Nova York também, mas esse não tem horário definido. Vale ressaltar a informação da presidente distrital de Cleveland, do Fed, que ela afirmou que o Fed ele precisa ser mais claro nas suas comunicações, para que não haja tanta interpretação como a que ocorreu na semana passada. Além disso, o petróleo aí, o Brent operava próximo à estabilidade, o WTI operava em queda, chegaram a bater 2% mais cedo em queda, por conta aí do ministro de petróleo da Arábia Saudita. Ele falou de que o nível de produção do petróleo no país é o mais alto desde julho. Lembrando que julho foi quando deu a derrocada de preços do petróleo, se iniciou, e aí agitou os investidores o preço do petróleo hoje, por conta dessa declaração dele de que está no maior nível desde julho. E ele ainda informou que não vê necessidade de ampliar sua capacidade de produção de além de 12,5 milhões de barris por dia. É impressionante o quanto produz a Arábia Saudita, quase aí praticamente metade do consumo de petróleo diário dos Estados Unidos. Agora, para falar como é que abriram aqui os futuros e também o dólar, eu convido o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP.
Bom, Celso, as bolsas mundiais aí trabalhando próximo à estabilidade, leve viés de queda, e a nossa bolsa refletindo a movimentação externa, abrindo aí também próximo à estabilidade. No momento, a bolsa sobe aproximadamente 0,3%, enquanto o dólar desenvolve uma movimentação de queda de aproximadamente 0,6% no início dessa sessão. Vale ressaltar que no último pregão nós tivemos movimentos opostos, tanto para o índice quanto para o dólar, enquanto a bolsa aqui do Brasil, o índice Bovespa teve uma valorização de quase 2%, 1,99%, o dólar futuro desenvolveu uma movimentação de queda de 1,83%. No último pregão, os estrangeiros ficaram net compradores no índice futuro em 4.414 contratos. Na semana, no mês eles estão com net acumulado até o momento de 21.610 contratos vendedores e o saldo acumulado segue em 69.364 contratos. Já em relação ao dólar, um grande destaque aí, ou melhor, o que chama mais uma vez a atenção é os estrangeiros saindo da sua posição do dólar, tá? Eles ficaram net vendedores no último pregão em 26.881 contratos, seguem com um saldo acumulado de 196.528 contratos, e o que chama muito a nossa atenção é que no mês de março, lembrando que a gente tem essa semana e tem mais 2 dias úteis da semana que vem ainda dentro desse mês, os estrangeiros já estão net vendedores em 153.107 contratos. Vale ressaltar que nós temos 2 calls em abertos por meio técnico, tá? Nós estamos vendidos em Petrobras a 9,12, a gente tem um alvo da operação 8,30 e 8,80, redução parcial da posição. O nosso stop está em 9,50. E outra operação também que a gente está vendido é as ações da CCRO3, nós estamos vendidos a 15,50, a gente tem um alvo em R$ 14,00 e uma redução da posição em 15,03. O nosso stop da operação está em 16,01, lembrando que no último pregão o ativo superou esse patamar, entretanto as operações de swing trade não têm stop automático e hoje, dependendo da abertura do mercado, a gente estopa a operação ou não. Então fiquem atentos aí à posição vendida em CCRO para a gente estopar a operação ou se a gente vai continuar no trade. Gostaria de desejar a todos uma excelente semana, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Fluxo aqui na casa. Na sexta-feira, os locais terminaram o dia net compradores em 29 milhões de reais. Eles compraram Estácio, Hering, Hipermarcas, Itaú e Multiplan. Foram vendedores BB Seguridade, BVMF, Petro 3, Suzano e Vale 5. Nas duas pontas, Cielo, Equatorial, Itaúsa, Petro 4 e Vivo. Os estrangeiros terminaram o dia também net compradores em 13 milhões de reais. Eles compraram BB Seguridade, BVMF, Sula 11, Susb e Totos. Na venda, Bradespar, Embraer 3, Light, MRV e Valide. Nas duas pontas, Ambev, Bradesco, Brasil Foods, Gol e Itaú. Petrobras segue no radar, né? Uma informação na sexta-feira, no final do dia, que uma plataforma P58, no Parque das Baleias, ela parou aí de produzir petróleo. A ANP destacou isso, não sabe as informações. Isso é ruim, né? A Petrobras, ela já produziu em fevereiro 1,5% menos do que em janeiro. Muito por conta desse problema de investimentos menores, um capex menor, o governo aí falando num capex entre 20 a 30 bilhões de reais a menos. Ela tem um capex anual de 80 bilhões. Isso representaria mais de 30% de redução no capex da companhia e é óbvio que é difícil não afetar aí a sua produção e a gente segue não recomendando exposição ao ativo. Uma informação também que saiu na sexta, no final do dia, é de que o Bradesco poderia ter interesse na BR Distribuidora, a parte pós-combustíveis, 49% que poderia ser vendido ao mercado. O problema é que o Bradesco tende a fazer a avaliação, tem um conflito aí de interesse, saiu segundo informações e rumores num blog. É difícil ver o Bradesco tendo interesse se ele participa da avaliação. É um ativo interessante, lembrando que quando o Ultrapar comprou a Ipiranga, ela conseguiu elevar margens, retorno, é um ativo interessante que deve ter demanda. E outra coisa que vale lembrar é que a Petrobras, apesar do governo falar de privatizações, a empresa, né, uma parte dela, se ela vender mesmo esses 40 bilhões de reais, serão privatizados. Né? Souza Cruz, a OPA e o Conselho de Administração convocou e autorizou uma assembleia para o dia 9 de abril para discutir justamente preço. Será que a BAT vai aumentar a oferta ou pode desistir? Então fica difícil, tem esse evento aí no meio do caminho, mas vale a pena monitorar. Vale destaque também a Uzi Minas, a S&P Standard Poor's rebaixou o rating da companhia,
Na Suzano, a Moody's elevou a perspectiva de estável para positiva, muito por conta do preço da celulose, aumento da produção, então vale outro destaque. Também vale destacar a Gol aí hoje, né, falando sobre a superação preferencial. Ela vai propor hoje aos seus acionistas a criação dessa superação PN. A discussão é a seguinte, o problema é que várias associações de investidores não estão concordando com essa ação. E a outra é que a Sabesp, né, o secretário estadual de recursos hídricos, falando que o risco de rodízio, né, na região metropolitana de São Paulo se reduziu por conta das chuvas. Isso é um absurdo falar isso, né? A preocupação é crise hídrica e racionamento de energia. É bem provável que ainda aconteça, o governo está postergando esse problema, então é outra discussão aí negativa para a ação, né? Acho muito ruim falar sobre isso. E vale a pena mencionar só a parte de aluguel. BTC, destaque, grande demanda por alguns ativos. Então vamos lá. O ZIM 3, Estácio, Cirela, Marfrig, PDG, Vale 3, Rossi, Odontoprev, Lojas Renner, Vivo, CSN, Hipermarcas, Elet 3 e Fibra. A gente vai colocar aí no chat para vocês, mas esses são os destaques aí, uma forte demanda, é difícil encontrar aluguel doadores para esses ativos. Vale destacar que às 11h35 temos o nosso UFC, que discutiremos sobre a carteira Top Pick. Um excelente início de dia a todos e semana também. Um grande abraço e até lá.